Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela Chaves e neste episódio do Masterclass da Perinity iremos falar sobre auditoria de saúde e segurança. Nosso objetivo aqui é apresentar como fazer a gestão dos elementos de um SSMA a partir das funcionalidades existentes no Perinity GRC. Estou aqui com o Edu e com a Gabi e eu vou pedir para eles se apresentarem. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Eduardo Matos e vai ser um prazer participar de mais um Perinity Masterclass com todos vocês. Olá, todo mundo, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Gabriela Vitório e eu espero que vocês aprendam bastante hoje e aproveitem muito esse conteúdo riquíssimo que a gente vai trazer. Isa, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada, Edu. Eu gostaria de passar alguns recados aqui antes da gente iniciar aqui a apresentação. Então, primeiramente, caso vocês tenham alguma dúvida, né, vocês podem encaminhar aqui pelo QA, que a gente, durante a apresentação, a gente já vai respondendo, tá? Eu vou compartilhar com vocês os nossos LinkedIns para vocês poderem se conectar, tá, com a gente. E para quem ainda não acessou a nossa jornada de riscos, que está publicada no nosso portal, né, que foi lançada na semana passada, com toda a trilha de aprendizado, né, sobre riscos, eu vou compartilhar também o link com vocês, tá bom? E eu vou pedir para o Edu iniciar a apresentação do tema de hoje. Vai com você, Edu. Então tá bom, pessoal. Bom, assim como a Isa já comentou agora nesse comecinho, hoje nós vamos falar sobre SSMA, né, que é a parte de Programa de Saúde, Segurança e Meio Ambiente dentro das empresas. Mas nós vamos focar mais especificamente, gente, na parte do SS, né, na parte de saúde e segurança do trabalho. E nós vamos deixar essa parte de meio ambiente um pouquinho para depois, pois o nosso próximo webinar, que vai ter dias, né, mais especificamente no dia 16 de maio, hoje é dia 14, nós vamos tratar sobre ESG e, de alguma forma, nós vamos revisitar esse assunto relacionado aí, então, a meio ambiente, tá, pessoal? Ainda sobre o tema de hoje, uma coisa importante de nós ressaltarmos aqui, né, é que nós não temos a intenção ou a pretensão de ensiná-los, né, ou dar qualquer tipo de orientação aprofundada a respeito do tema, né, de saúde, segurança e meio ambiente, enfim, mas sim nós queremos mostrar como é que ele pode ser gerido a partir de uma solução de GRC como a nossa, tá bom? Os objetos que nós vamos tratar aqui são parte da gestão que desenvolve e executam todas as ações de comportamento seguro e de proteção de vida dos colaboradores dentro das companhias, tá? Então, esse é o ponto principal de tudo que nós vamos falar aqui. E cada vez mais as empresas tendem a investir em medidas que assegurem a proteção do capital humano, né, que é considerada essencial, uma vez que esses colaboradores eles representam o maior e mais expressivo ativo das organizações, que são as pessoas, que somos nós, né? Então, para isso, pessoal, em geral, as normas dão diretrizes para identificar, avaliar ou controlar riscos pertinentes ao trabalho. Cuidar de todos esses elementos, que são normas, riscos, controles, auditorias, entre outros elementos, fica muito mais fácil se for dentro de uma solução GRC, como é no caso da nossa solução, o Perinity GRC. Tá bom, pessoal? Então, primeiramente, nós vamos mostrar para vocês aqui como criar
e disponibilizar normativos da saúde, a saúde e segurança de uma forma que toda a coletividade, que todos os colaboradores da empresa envolvidos com essas atividades de risco ocupacional, que eles possam ter acesso a esses normativos, que eles possam ler, tirar as suas dúvidas, e também é possível fazer um trabalho de disseminação desses normativos, né? É possível fazer uma publicação, eu vou mencionar aqui também, e colher aceite de acordo de todos os colaboradores, né? Então, eu vou mostrar para vocês, primeiramente aqui, dentro da solução, eu vou compartilhar a tela com vocês. Só confirmando, vocês já estão vendo aqui a tela, certo? Sim. Sim, Perfeito. Aqui dentro do nosso ambiente da solução, um primeiro passo que nós fizemos aqui foi justamente vir aqui dentro do menu Core, documento legal, efetuar o cadastramento das normas regulamentares, né? Então, eu posso aqui dentro adicionar novos documentos, novas normas, novas políticas. Serve para cadastramento de normativos internos e externos. E nesse caso, a gente está tratando aí de saúde e segurança. Então, eu vou ter um espaço aqui para inserir título, a tipificação do documento, qual é o órgão regulador, não é? Qual o status dele, se ele possui uma numeração. Aqui nessa parte do texto, a gente coloca uma breve disposição, uma explicação ou um resumo do que é esse normativo, a data de publicação e de implementação, ou seja, a partir de quando que ele passou a valer. E antes de fazer isso daqui, eu vou mostrar para vocês que nós fazemos algumas parametrizações. Nós parametrizamos dentro de documento legal, pelo menos, os órgãos reguladores e os tipos dos documentos. Quando a gente fala de órgão regulador, nós podemos aqui inserir, eu tenho exemplos aqui que vocês podem visualizar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Banco Central, o Ministério do Trabalho e Emprego, que foi o elemento que nós cadastramos aqui, junto com esses normativos, entre outros, tá? Então, se nós entrarmos aqui dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, eu fiz essa referência de órgão regulador, e se nós formos dentro aqui do tipo, nós cadastramos também tipos de documentos, né? Então, nós temos, por exemplo, carta circular, lei, norma, norma regulamentadora, que são justamente os exemplos que nós pegamos apenas para demonstrar como é que se faz isso, política, resolução, entre outros, enfim. Então, já indo diretamente na pesquisa, eu venho aqui em documento legal e eu vou fazer uma busca direto pelo órgão regulamentador aqui, o Ministério do Trabalho e do Emprego, e vou pesquisar. Vejam, apareceram dois elementos aqui, a NR1, com disposições gerais sobre o gerenciamento de riscos ocupacionais, e a NR07, que é uma norma aqui, que é um programa de controle médico de saúde ocupacional. Então, dentro destes itens, nós sempre poderemos inserir uma data de publicação, nós poderemos colocar aqui, como eu já tinha dito, uma disposição, uma numeração, entre outras informações, poderemos falar áreas ou pessoas que são responsáveis, não é? E aí, eu vou só pesquisar o outro item também, para vocês poderem ver. Então, aqui dentro já foi inserido como responsáveis, não áreas, mas sim pessoas, né? Essas pessoas têm a permissão de manusear, de editar esse documento, ou simplesmente observá-lo, visualizá-lo, né? Ter acesso. E eu tenho aqui o local onde eu faço o upload desse documento. Isso é importante porque este documento, abrindo aqui só para que vocês tenham uma rápida visualização, este documento, ele vai trazer ali o conteúdo que eu quero publicar, o conteúdo que eu quero disseminar, né? Eu também tenho fluxo de aprovação, quando eu estou criando aqui um normativo interno, ou estou definindo, por exemplo, um guia de atividades de saúde e segurança do trabalho, por exemplo, né? E, claro, hoje o nosso tema é saúde e segurança do trabalho. Mas, evidentemente,
essa seção, essa área do nosso sistema, ela permite que se criem documentos de todas as naturezas, enfim, para diversas finalidades, não é? Feito isso, pessoal, esse documento, além de ficar aqui num repositório e ter um controle de vencimento, caso esse documento, essa política, essa norma, esse procedimento tenha vencimento, né? Normalmente, as normas regulamentares, as leis, enfim, eles não têm prazo de validade, né? Então, vale até que ele seja revogado, até que ele seja modificado. E eu tenho aqui essa área para consulta dos documentos publicados. Pois bem, por que é que eu estou comentando isso? Por que é que nós trouxemos esta parte aqui? Porque a partir destas publicações, a partir destes normativos, nós vamos ter as ações subsequentes. Então, nós vamos falar mais adiante um pouco de risco, de auditoria, e todos esses elementos surgem e tem um ponto de execução, de definição, a partir desses normativos que foram criados e que foram disseminados, tá? Então, finalizando aqui, após esse trabalho de conscientização, né, que ele é importante também fazer mapeamento dos riscos e da segurança de riscos de segurança do trabalho, que normalmente são feitos de acordo com o ramo e especificidade de cada negócio. Outro detalhe, pessoal, um tema bastante. Assim que nós começamos a estudar a respeito disso, nós verificamos que a depender do segmento, né, das características de negócio, você tem alguns fatores mais preponderantes, outros menos preponderantes, né? Quando a gente fala de riscos ocupacionais, nós temos algumas classificações que a Gabi já vai falar para a gente, mas eu quero lembrar, por exemplo, quando eu trabalhava em banco, quando eu trabalhava no Bradesco, nós tínhamos uma CIPA, que era uma Comissão Interna de Prevenção dos Acidentes, que era bastante atuante. Nós tínhamos uma CIPAT, que era uma Semana Interna de Prevenção a Acidentes, onde a gente tinha evento, apresentações, né? Onde nós tínhamos todo um trabalho de engajamento para essas coisas. E hoje em dia, nós temos regulamentos muito importantes, a começar aí, por exemplo, por essas classificações de riscos ocupacionais que vêm das normas regulamentadoras, tá? Então, fica à vontade, Gabi, Isa. Edu, isso mesmo, você falou, né, que você trabalhou no banco, eu trabalhei por um período da minha vida, eu como bióloga e gestora ambiental, que fui há um tempo atrás, trabalhei em uma empresa em que a gente tinha muito contato com essa parte de segurança do trabalho, com a saúde, porque nós prestávamos consultoria principalmente para indústrias. Então, a gente precisava seguir diversos normativos, a gente precisava fazer diversos treinamentos, né? Então, com isso, a gente vai aprendendo algumas coisas. As normas regulamentadoras, por exemplo, a NR9, a NR12, elas, juntamente com a portaria 25 de 1994, né, apesar dela ser de 94, tem, né, como você disse, ela ainda não foi revogada, portanto, ela é válida, né? Elas classificam os riscos ocupacionais em 5 tipos, né? E esses 5 tipos são físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. E aí, Gabi, você consegue explicar um pouquinho para gente cada um desses riscos? claro, eu ia falar exatamente isso, para ficar mais fácil de entender um pouquinho, porque algumas coisas são muito próximas, né? Então, vamos lá. Risco físico é o que apresenta mesmo aquele risco físico, né? De, por exemplo, uma queda. Uma queda vai acabar sendo um acidente, mas um ruído, uma vibração, frio, calor, pressão anormal, umidade. Esses riscos, né, eles contam com uma limitação. Por exemplo, a gente tem o mais comum de ruído, né? Então, se você tem um ruído, ele precisa, né? Você trabalha numa área que tem ruídos, você precisa fazer a medição desses ruídos. Isso é medido em decibéis. E você tem um limite máximo de ruído, né? De decibéis que você pode ter normalmente sem que precise utilizar nenhum EPI. Aí todos esses limites, eles são descritos, né? Na NR15. Então, facilita um pouquinho ali para você conseguir
se enquadrar. Aí a gente tem os químicos, né? Os riscos químicos, eles são presentes em substâncias, compostos ou produtos que são capazes de penetrar no nosso organismo através da via respiratória, como poeiras, gases tóxicos, né? Indústrias que trabalham com contaminantes que são amônia, por exemplo, que ele é volátil, então você tem esse tipo de risco. Além disso, você também tem a parte que pode ser absorvida, né? Os substâncias que podem ser absorvidas pela pele ou podem ser ingeridas. Por exemplo, um risco muito, né, clássico que a gente tem na nossa casa é, por exemplo, o álcool 70. O álcool 70 ele foi proibido por conta do risco de ingestão de crianças, principalmente, né? Acidental. E o álcool 70 ele pode levar a óbito. Então, foi tirado, né? Antes da pandemia, o álcool 70 estava proibido, só álcool gel e uma graduação menor. Durante a pandemia foi permitido por conta da potência dele, que era o que precisava para a gente, né, acabar lá com o Covid, mas agora já se pensa, já estão tirando novamente do mercado do álcool 70 líquido, por conta Já, desse já não risco se acha altíssimo. mais, né? Se você Pois for ao é, mercado, você já não encontra mais, né? pois é. E agora nem é mais por causa do Covid, né? Por conta dessa retirada do mercado mesmo, Você porque o álcool comentou, 70 é muito Gabi, da perigoso. amônia. A amônia eu Sim, acho que é utilizado para descolorir cabelo, essas coisas, né? Por sim. isso nunca mais Exatamente, Edu. ninguém me viu loiro, justamente. E é isso, né? A gente, lógico, tem os níveis permitidos, que, por exemplo, a amônia que a gente usa em casa, né, para descolorir o cabelo, apesar dela apresentar um pouco né, ao longo do tempo, por exemplo, uma cabeleireira que tem um contato muito maior, pode ser que ela apresente algum problema. Porém, ela é um risco, o nível de amônia não é tóxico para as pessoas, por isso que a gente pode usar. Mas numa fábrica em que tem amônia, né, numa graduação mais alta, você tem um risco muito grande. Então, precisa utilizar o EPI correto, específico, para você conseguir trabalhar com isso, dando segurança para os seus funcionários. Aí, vamos voltar agora, porque a gente vai falar um pouquinho de biológico. Os riscos biológicos, eles às vezes são um pouquinho confundidos com os riscos químicos, né? O biológico, ele tem um pouquinho mais de relação com bactérias, fungos, vírus, e aí a gente tem, né, dependendo da patogenicidade dele, então isso vai aumentar ou diminuir o risco. Por exemplo, laboratórios, né? Um laboratório, por exemplo, de coleta de sangue, você tem um risco biológico bastante grande, então você precisa né, utilizar esses EPIs Um corretamente nível para de que controle bem grande. um nível de controle muito grande, isso, exatamente. Então, tudo vai depender, né? O seu risco, ele vai depender do seu trabalho. Então, né, da empresa, da especificação daquela indústria, daquela fábrica, daquela empresa. E a gente tem os riscos ergonômicos, que são os mais comuns, porque todo mundo está sujeito a esses riscos. A gente que trabalha na parte, né, mais administrativa, que a gente fica na frente do computador, a gente está no computador o dia inteiro. Então, a gente tem sempre tá ali correndo o risco, né? Tá correndo o risco, né, de ter alguns problemas de postura, problemas de lesão, de repetição. Então, todos esses problemas ergonômicos, eles precisam ser minimizados com alguns controles, como você parar de tempos em tempos para você fazer um alongamento, você fazer alguns exercícios, né, com as mãos, ter Exato. um Só lembrando posicionamento também, Gabi, correto. lá no banco tinha a tal da ginástica laboral. De Sim. tempos em tempos a gente tinha que fazer ali, se estender, se esticar, enfim, que é uma das formas de você prevenir os riscos ergonômicos, né? Enfim. Mas eu lembro É, que a gente tinha que fazer ali uns alongamentos, umas coisas assim. Tinha até uma pessoa que visitava o ambiente e chamava todo mundo ali, vamos lá, pessoal, vamos dar uma esticada, tal, né? Em todo função mundo dos lá, riscos ergonômicos. os bancários lá com aquela preguiça, né? Não Pessoal, imagina, vamos super lá. dedicados todos nós, sempre fomos. Muito dedicados, muito bem, isso mesmo, Edu.
tem que ter dedicação, exatamente, porque é muito importante. A gente, às vezes, não leva tanto em consideração, mas são prevenções importantes que, ao longo do tempo, a gente acaba tendo uma quantidade né, de problemas muito maior. E aí a gente vai falar agora sobre o risco de acidente, que é um pouquinho mais, não mais grave, mas é o mais comum e que a gente às vezes nem relaciona. Os riscos de acidente, né, eles fazem, falamos aqui sobre um acidente que podem causar machucados, ferimentos, podem ser riscos um pouco mais graves, que podem ocasionar até a morte. Então, casos bem simples, como uma iluminação, né, que pode fazer com que você tropece em alguma coisa e caia e se machuque, tenha uma lesão, manuseio de máquinas, equipamentos, sem a proteção, sem o treinamento devido, infraestrutura inadequada, por exemplo, escadas sem corrimão, né? É um risco, ela pode causar um risco de acidente, não, pode causar um acidente, porque você tem que descer a escada segurando o corrimão, coisa que normalmente a gente não faz. Então a gente tem que sempre estar sujeito a vários riscos de acidente e a gente nem pensa muito nisso, né? Tem a parte Exato. de choque elétrico também, que é super crítico e a gente às vezes não toma tanta proteção, não tem tanta proteção, isso até na nossa casa. Exato. Até um Exatamente. comentário só rapidamente, Claro. é que para essa parte do comentário, né, de riscos de acidentes, toda vez que acontece um acidente de trabalho, é necessário fazer um CAT, né, um CAT, que é um comunicado de acidente do trabalho, né? Ele é um documento que informa para o INSS, que é o Instituto de Seguridade Social, que o trabalhador sofreu um acidente do trabalho, né? Ou que ele tem uma doença profissional, uma doença ocupacional, né? Então, toda vez que for identificado, é obrigação da empresa, do RH da empresa, a fazer a abertura desse CAT, desse comunicado de acidente do trabalho, junto ao INSS, tá, pessoal? É, por exemplo, uma regra que foi estabelecida, tá? Exatamente, Edu. E, Gabi, pegando o gatilho dos riscos que você mencionou, a gente sabe que há uma classificação, né, para os riscos ocupacionais aí a partir de grupos, né, que são identificados por cores, né? Você poderia falar um pouco dessas classificações e como funciona, né, esse mapa, todo esse mapa? Claro, Isa. Então, a gente tem essa divisão é uma divisão de cores, é padrão, né, para você ter uma identificação visual mais fácil. E a subdivisão é assim, o grupo 1, que são dos riscos físicos, eles são da cor verde. Então, eu tenho aqui, né, o risco físico, ruído, calor. O que eu faço? Então, eu estou numa área que você tem uma quantidade de ruído muito alta. Então, ela tem um risco de ruído alto. E o que eu preciso fazer? Eu preciso utilizar o EPI certo. Então, eu preciso utilizar os protetores auriculares. Você tem níveis de ruído que são tão altos que você precisa usar dupla proteção, que é o protetor auricular e aquele... não fone, né? Aquele tampão, igual o fone do Edu que a gente está vendo, mas que é um outro protetor mais forte ainda Externo. para você, externo, isso, para você conseguir diminuir de fato esse risco, né? E falando em risco, como que você mede que um funcionário ele tem um problema, né, gerado pelo trabalho? Tirando acidentes, né, que você consegue validar ali, né, por conta daquilo que acontece no momento, como que você vai falar que um ruído da sua empresa ocasionou um problema de surdez numa pessoa? A gente faz, sempre que vai entrar nas empresas, a gente faz um exame de saúde, né? Esse exame, ele vai te perguntar diversas informações sobre a sua saúde, e aí, como você, né, não tinha um problema antes, e durante essa exposição isso acarretou um problema, por exemplo, de surdez, então isso é considerado, né, você tem ali provas de que esse trabalho contínuo nessa área, sem talvez a proteção, ocasionou esse seu problema. Então, tem também algumas coisas, né, que
fazem com que você tenha ali uns controles. Existem Voltando aqui, medidores também, né? Aparelhos que fazem a sim, medição, né? Audiometria. sim, Isso. sim, sim, a gente tem Mas os no próprio medidores ambiente, né? Isso, de no próprio. ambiente, Ah, sim, sim, que vai medir os decibéis ali do próprio local de trabalho, da isso. Exato. seção da fábrica, enfim, Até perfeito. mesmo, até mesmo dentro da empresa, de uma área administrativa, você consegue medir se tem algum barulho que esteja atingindo os níveis máximos ali de decibéis. Então, é bastante importante. Aí, voltando aqui à coloração, a gente tem o grupo 2, que são os riscos químicos, que ele está enquadrado com a cor vermelha. Os biológicos, são identificados pela cor marrom. Os riscos ergonômicos, eles são identificados pela cor amarela e os riscos de acidente pela cor azul. Então, em muitas empresas, você tem um mapa de riscos em todas as áreas, porque você consegue identificar dentro daquela área quais são os riscos específicos. Então, você vai ter um mapinha lá, uma planta baixa, e em cada ponto da planta você vai ter quais são os riscos que você tem presente ali. E cada, né, o círculozinho que eles colocam, ele pode ser pequenininho, que é um risco pequeno, médio ou grande. Então, você consegue ter uma noção para você poder utilizar também EPI, para você também saber quais riscos você está correndo, porque é muito importante dentro dessa área a comunicação, né, Edu? Então, Bacana, bacana. acho que, Gabi, acho que é só para importante complementar, isso. Gabi, Claro, para Isa. quem não conhece disso e vai acessar um ambiente, por exemplo, uma fábrica, por exemplo, a gente que visita os clientes, o que a gente precisa saber disso? A gente faz um treinamento, certo? Conta um pouquinho sobre isso. Isso. Por exemplo, quando você vai entrar, principalmente em indústrias, né, que você tem riscos muito grandes, muito, né, maiores, por exemplo, de acidente, né, riscos de físicos. Então, toda vez que você vai entrar nessa empresa, se for a primeira vez, você faz que eles chamam de integração, em que você faz uma aula, né, tem essa aulinha que você aprende sobre todos os riscos que você tem na empresa, sobre todos os EPIs que você precisa utilizar, quais são as regras que você tem que seguir, por exemplo, algumas indústrias você tem demarcações no chão de onde você tem que andar. Você não pode andar fora dessa demarcação, porque você corre o risco de ser atropelado por um caminhão, por um carro que Um seja. pallet, aquela Um máquina de pallet, pallet. é. Então você tem que seguir essas regras para que a pessoa que não é né, daquela empresa, daquela companhia, ela entenda e esteja instruída na primeira vez que você vai, ou todas as vezes que você vai entrar nessa companhia, você precisa fazer esse treinamento, né, para comprovar que você entendeu, aprendeu e vai seguir as regras, né, para depois não falar, olha, essa empresa, não fui atropelada e eu não sabia. Então, né, lógico, como eu disse antes, a comunicação é muito importante quando a gente fala sobre os riscos, né, de segurança e saúde do trabalho. Nesse caso, eu acho que é bem um exemplo de uma comunicação visual, né? Porque, por exemplo, se eu olho no mapa das áreas, dos departamentos da empresa, eu vejo uma cor verde, eu sei que ali tem problema de ruído, eu já sei que para me dirigir naquela localidade, eu tenho que levar meu protetor auricular, por exemplo, né? Isso. Eu vou para uma outra área da empresa onde eu vejo a cor vermelha, e eu já sei ali, por exemplo, que existem gases, vapores, poeiras. Então, eu já coloco minha máscara inalatória lá para proteger de não inalar, né? Aquelas poeiras, enfim, aqueles agentes químicos. Eu vou passar num determinado lugar que tem uma cor azul de acidente, então eu já sei que eu tenho que colocar aquele chapéu, né? Que a gente precisa colocar. Então, acho interessante isso. E uma coisa interessante que a Gabriela comentou. Isso, gente, faz parte de um normativo antigo, né? Mencionado de 1994. São 30 anos, né? Ou seja, essas mesmas cores, essas mesmas classificações existem e estão vigentes até hoje, né? E eu acho que elas até têm que ser mantidas, né? Enfim, para que fique fortemente memorizado
nas pessoas que têm trânsito, né, dentro dessas empresas ou que trabalham nessas empresas, né? Perfeito? Edu. Bom, então, pessoal, eu vou pegar essa parte aí que a Gabi falou, justamente dos riscos. Eu vou compartilhar aqui uma imagem com vocês, mais uma vez. É, Vocês estão vendo minha tela novamente aqui, da solução? Sim, Sim. Edu. Olha só, eu vou mostrar para vocês o que é que nós fizemos aqui para demonstrar um modelo de gestão de riscos ocupacionais. Pois bem, primeiramente, pessoal, nós criamos uma estrutura de uma empresa com características fabris. Então vejam, aqui, nós temos uma empresa que é uma indústria têxtil e calçadista. Então nós criamos aqui uma estrutura organizacional baseada em um organograma simples, onde nós temos aqui, por exemplo, uma diretoria administrativo-financeira, nós temos aqui uma diretoria de marketing e vendas. Deixa eu abrir um pouquinho mais para vocês verem melhor aqui essa parte. Uma diretoria executiva, normal, né? Uma diretoria jurídica, com as atribuições da diretoria jurídica, uma diretoria operacional e uma diretoria de tecnologia, também com as atribuições normais, de uma área de tecnologia, segurança e privacidade. Observem que quando nós começarmos a falar de riscos efetivamente, eles existirão em todas as partes da companhia, entretanto, eles vão existir de forma predominante, ou vocês vão perceber uma suscetibilidade maior dentro da diretoria operacional, onde nós temos uma área de estoque, onde nós temos uma área de produção industrial, né? Então, são locais onde nós temos alguma suscetibilidade maior a determinados tipos, de riscos ocupacionais, tá? Antes de começar aqui a tratar dos riscos, a Gabi, ela falou da classificação dos riscos contidas, se eu não me engano, nas RNs 9 e 12, né? Então, falando aqui especificamente é, de classificação, nós criamos aqui, ó, dentro do menu, risco parametrização, risco categoria, justamente essas categorias, tá? Então, olha só, pessoal, nós temos riscos biológicos com a sua descrição, nós temos os riscos de acidentes, também com a sua descrição, os riscos ergonômicos, físicos e químicos. Então, um ponto de partida já para a organização do trabalho é dentro do mapeamento da identificação dessas vulnerabilidades no que diz respeito a riscos ocupacionais, é justamente cadastrar essa classificação. E aí, nós criamos essas classificações. Outra coisa que a Gabi fez aqui no ambiente foi criar uma abordagem. Então, nós viemos aqui, ó, e criamos uma abordagem também voltada para SSMA, e essa abordagem, ela vai permitir que você insira risco em quaisquer uma das entidades organizacionais, sejam elas áreas, sejam a empresa, sejam em unidades, né? Fabris, unidades de negócio, sejam processos, sejam atividades, enfim, vocês podem inserir esses riscos ocupacionais quando identificados e cadastrados dentro daquelas 5 categorias diferentes, em quaisquer tipos de localização. E aí também vamos fazer uma avaliação desse risco. E para este contexto aqui, gente, nós não reinventamos a roda. Nós estamos utilizando os conceitos da ISO 31000, do COSO, não é? É importante salientar que nós não estamos definindo uma metodologia padrão ou obrigatória, mas apenas estamos mostrando um exemplo de como isso pode ser feito, tá, pessoal? E aí, a partir do momento que eu já tenho a definição de uma sistemática de avaliação, nós já temos aqui também as definições de valorações a serem aplicadas na hora de medir a probabilidade e a consequência desses possíveis acidentes ou riscos ocupacionais, né? Acidente é uma modalidade, é uma categoria, né?
os critérios de avaliação e também uma matriz de avaliação. Inclusive, olhando essa matriz de avaliação aqui, só para mostrar para vocês também, essa matriz a Gabi também criou aqui, definiu algumas regras de avaliação, criou aqui, ó, uma escala, né, de consequência e de probabilidade com as suas pontuações, definiu aqui 5 níveis de criticidade deste risco, ó, pode ser um nível de criticidade ou uma consequência pequena, nenhuma, moderada, extrema ou substancial. Associou a cores e montou aqui uma matriz, um heat map, um mapa de calor, onde esses riscos serão avaliados e posteriormente plotados, tá? Feito isso, nós vamos lá para a nossa estrutura Fabril e nós já conseguimos, então, inserir os riscos devidamente dentro das áreas ou dentro dos processos os quais eles existem, onde eles podem acontecer, né? Lembrando que existir o risco, existir a vulnerabilidade não é garantia de materialização, não é garantia de efetividade, não é? Mas aí mudando aqui para essa estrutura de risco, que é da mesma empresa, nós já começamos aqui a mapear alguns tipos de riscos. Então, por exemplo, aqui, nós inserimos risco numa diretoria administrativo-financeira, nós inserimos risco aqui dentro de uma diretoria de marketing e venda, nós inserimos risco aqui dentro de uma diretoria jurídica, né? Nós inserimos risco aqui, por exemplo, dentro de uma diretoria operacional. Então, vejam um primeiro detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. O mesmo tipo de risco pode incidir, pode acontecer em diferentes áreas ou repartições de uma empresa, e por isso que nós escolhemos aqui um modelo de uma empresa, um modelo fabril de uma empresa, né, no caso aqui têxtil e calçadista, porque esses riscos possuem relevâncias diferentes dependendo de onde eles estão alocados. Por exemplo, eu tenho um risco de fadiga e estresse que quando nós vemos aqui a sua avaliação, olha como ele foi avaliado dentro do nosso exemplo, evidentemente. Ele tem a probabilidade de acontecer nível 3, que aqui é classificado como possível. E ele tem aqui um nível de impacto de consequência leve, classificado como 2. Isso nos trouxe um rating inerente 6, né? Agora, esse mesmo risco de fadiga ou estresse, ele tem uma avaliação diferente lá dentro do âmbito operacional, do ambiente fabril industrial. Este mesmo risco aqui, submetido a uma avaliação com os mesmos critérios, eu tive aqui, dentro dele, a probabilidade da pessoa incorrer ali a um risco de fadiga e estresse, ela é possível, ela é maior, e a consequência aqui, ela pode ser mais significativa, ela pode ser mais grave, não é? E por que que ela pode ser mais grave? Porque justamente a fadiga, o estresse aqui, ela pode te levar a uma falha, a um erro, né? Justamente pelo seu nível de cansaço, de extenuação. Lembrando que cada um dos riscos, quando inseridos, nós sempre colocamos título, nós sempre fazemos uma classificação, por exemplo, ó, o risco de fadiga e estresse, ele está classificado numa categoria de riscos ergonômicos, não é? E aqui, ó, fadiga e estresse causados por longas horas de trabalho, ritmo de trabalho acelerado, pressão por prazos ou faltas de descanso adequado. Tudo isso que nós estamos mostrando para vocês é de fato um exemplo, mas é um exemplo que poderia ser aplicado na prática, de fato, porque nós vemos aqui a incidência do mesmo risco, porém em áreas diferentes, com resultados, com ratings, com criticidades diferentes também, né? Onde o fator ambiente tem muita preponderância, né? Olha, nós temos aqui também, por exemplo, dentro de uma diretoria administrativo-financeiras, lesões por esforço repetitivo, a famosa LER, né? Ou é, tendinite ou tenossinovite, se eu não me engano, acho que o nome é exatamente esse, né? Há uma pequena diferença entre uma e outra, onde eu também tenho aqui, neste risco, uma avaliação que é feita, eu tenho aqui uma classificação de risco. O fato dos riscos terem a mesma cor
não significa que eles estão enquadrados exatamente com o mesmo rating, né? Mas eu tenho aqui, ó, lesão por esforço repetitivo, causada pela repetição de movimentos ou posturas inadequadas, com digitação constante em computadores, é um exemplo, é uma definição, né, de um tipo de risco por esforço repetitivo. E assim por diante, pessoal, nós conseguimos fazer esse mapeamento e essa classificação que vai possibilitar a aplicação de controles específicos para cada um destes riscos. Nós teremos aqui também a possibilidade de aplicar testes de efetividade de controle, e esses riscos aqui depois servirão de insumo para o trabalho de auditoria interna. Então, a terceira linha pode vir aqui e fazer o seu trabalho de auditoria ou de inspeção, verificar se as avaliações inerentes, se a efetividade dos controles e se o resultado dos testes de efetividade do controle feitos, por exemplo, por um time de controle interno, enfim, ou por um time de CIPA, que pode ser aqui facultado a eles a execução desses testes, se eles estão adequados de acordo com a visão da auditoria interna, né? Só para citar mais exemplos aqui, ó, nós temos risco, por exemplo, de acidentes com equipamentos. Então, se nós formos olhar detalhes desse risco, nós conseguimos entender aqui como é que é essa classificação inerente deste risco aqui. Olha, esse risco de acidente com equipamento, incluindo presença de partes móveis, máquinas, falhas de equipamento, falta de manutenção ou operação inadequada. São elementos que podem propiciar a materialização desse risco, lesões musculoesqueléticas. De novo, veja só que aqui, por exemplo, ó, eu tenho a lesão por esforço repetitivo, que ele tem uma criticidade menor dentro da área fabril do que dentro da área administrativa. Pode parecer estranho, mas isso acontece, isso é real, não é? E se nós formos entrar aqui, por exemplo, dentro de uma área de estoque, numa área aqui, por exemplo, de produção industrial, onde eu tenho aqui o detalhamento do que é feito na indústria da parte de calçados e na parte têxtil, olha só, eu tenho a incidência do risco de queda em todos eles. No estoque eu tenho queda de pessoas e quedas de objetos. Na parte de indústria calçadista e de montar, de costura e montagem, eu tenho quedas de pessoas aqui, por exemplo, né? Então, vejam que eles também têm avaliações diferentes. Se eu vier aqui nessa parte de queda e der uma olhada na avaliação inerente que foi feita, quando me refiro em avaliação inerente, evidentemente eu estou me referindo a avaliações que ainda não consideram nenhum tipo de controle, plano de ação, nenhum tipo de tratamento ou mitigação ainda. Então, olha só, a probabilidade deste risco de queda de pessoas acontecer, ele é possível, né? E, como consequência, ele pode ser algo bastante severo e até, de repente, correndo risco, né, de consequência à morte, não é? É uma classificação aqui. Quando a gente fala de quedas de objetos aqui, se nós olharmos aqui também a avaliação desse risco, nós temos aqui, ó, a possibilidade de cair um objeto, por exemplo, de uma prateleira alta, ela é mais remota ainda dentro desta avaliação. Entretanto, se ele acontecer, ele também pode causar um risco de morte, vai que cai na cabeça de alguém, enfim, né? Ou seja, severidade alta, criticidade alta, né? Então, são formas de fazer isso. E aqui nós temos controles que podem ser atribuídos a estes itens, né? E se nós olharmos aqui, por exemplo, vamos olhar aqui dentro da parte de estoque e gerarmos a nossa matriz. Aqui nós temos a matriz dizendo que o risco de queda de pessoas, inerentemente, sem nenhum tipo de controle adotado, ele é um risco alto. Enquanto o risco de queda de objeto, ele também, ó, eu digo alto porque ele está aqui no vermelho, né? Mas se nós formos falar a classificação exata, ele tem uma probabilidade possível, aqui nós vemos que é um nível 3, e nós temos uma consequência 4, né? Mais alta, ou seja, com risco de morte, né? Ou com gravidade severa, né? E depois das ações dos controles, nós podemos reduzir aqui este risco, esses riscos. Olha só, ele pode até o risco de queda
com as medidas de mitigação, de proteção, todos os cuidados e os controles adequados, ele pode vir aqui para um nível de probabilidade rara e um nível de consequência até nenhuma, né? Dados os controles. E ele pode também ter aqui com relação à queda de objetos, também um nível de probabilidade rara e um nível de consequência leve, né? Então, para isso serve o nosso modelo de gestão, tá? Então, recapitulando, tudo sempre é feito a partir da estrutura da empresa, do modelo da empresa, da característica de negócio, da característica de área, do modelo de estrutura de cadeia de valor, das entradas da empresa, da transformação em valor, dos produtos e serviços e das suas saídas, porque é justamente nesse interim onde existem os riscos ocupacionais. Então, por isso interessa mapear aqui a estrutura da empresa, onde existem os riscos, né, onde há essas incidências, e a partir daqui, depois, mapear os riscos e chegar a ter uma matriz aqui completa, consolidando todos os tipos de risco ocupacionais que a empresa pode ter, tá, pessoal? Então, agora que nós já apresentamos, né, esse modelo de gestão de risco ocupacional, com controle de mitigação, o resultado dos trabalhos, que pode vir a refletir ali uma matriz de risco residual, nós chegamos a fazer o teste de efetividade do controle, chegamos até o controle. Então, aí, a partir daqui, nós vamos partir para a terceira linha de defesa, né? Na parte de auditoria ou de inspeção dos riscos ocupacionais, né? Nós até poderíamos aqui, dentro desse modelo que está sendo apresentado para vocês, a gente fazer uma auditoria baseada em risco, considerando esses riscos aqui, né? Que nós criamos aqui, enfim, que foram apresentados, mas nós vamos mostrar um modelo, né, um exemplo de programa de trabalho de auditoria interna que não está olhando aqui para os riscos, mas que ele foi feito olhando para situações que devem ser tratadas, que devem ser inspecionadas, né, que devem ser auditadas, enfim, e voltado mais para os aspectos de segurança do trabalho, então relacionado à inspeção física, ao atendimento das regulamentações vigentes, o uso dos EPIs e também das entrevistas com os colaboradores, tá, pessoal? Vale ressaltar, só uma última observação, que que toda essa estrutura de auditoria que a Gabi vai apresentar, ela também segue os critérios que foram preconizados lá no IPPF, né? Ou seja, é uma auditoria que segue as normas do IA Global, e quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Tem planejamento anual plurianual, tem programa de trabalho, tem teste, você executa os testes em campo, você identifica ali os apontamentos, né, de as não conformidades, as falhas, os erros, enfim, as oportunidades de melhoria, você aplica plano de ação, emite relatório, ou seja, é uma auditoria convencional normal, apenas é voltada para as questões laborais de risco do trabalho, risco ocupacional, tá bom? Fica à vontade, Gabi. Obrigada, Edu. Enquanto a Gabi compartilha a tela, eu vou pedir para o Gabriel compartilhar a enquete aqui para vocês responderem. Perfeito. Vocês já estão vendo a minha tela? Isso, a pergunta é se vocês têm interesse em participar de uma reunião para ver uma demonstração da plataforma e entender os valores de investimento. Aí responder sim ou não. É isso aí, pessoal. Vai lá, Gabi. Bem, acho que vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Então, ótimo. Vamos lá. Agora o Edu já introduziu um pouquinho o que a gente vai falar, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma auditoria que nós criamos. A gente vai falar mais especificamente do programa de trabalho. Então, vou entrar aqui no nosso workspace, aqui do Masterclass. Vou abrir a nossa estrutura para a gente entrar até o nível de programa de trabalho. Então, eu vou aqui colocar uma execução de um programa de trabalho para a gente entender um pouquinho mais como que se aplica, né? Como que é feito dentro da nossa estrutura essa execução dessa auditoria. Então, vou entrar aqui no nosso programa. Então, beleza. Vamos supor que a gente tenha um gerente de auditoria que criou essa estrutura, e você, auditor,
não tem ainda o entendimento, não sabe o que vai ser preciso fazer. Então, a gente consegue aqui, ó, colocar uma instrução de preenchimento. Então, né, é sempre importante você entender qual que vai ser a introdução, como que a gente vai criar, como que vai ser feita a inclusão de pontos de auditoria, as informações né, de como que vai ser a execução. Então, vamos aqui e vamos para as questões. A gente dividiu, como o Edu já havia mencionado para vocês, esse programa de trabalho em 4 temas. São 4 temas bastante importantes para esse tipo de auditoria. Então, que é a parte de inspeção física, que na inspeção física a gente vai verificar em loco se as áreas são organizadas, se tem algum vazamento, se a gente tem sinalização, principalmente, né, de áreas com bastante risco, por exemplo, se você tem um risco de atropelamento, você precisa ter uma sinalização. Se tem fugiu a palavra, os extintores, se esses extintores eles estão identificados, se eles, né, têm respeitado a sua área, né, porque os extintores eles precisam de uma área demarcada, se os extintores estão dentro do prazo de validade, se você tem saída de emergência. Então, são diversas inspeções que são feitas, né? Então, fisicamente, o auditor vai passar por lá, depois eu vou passar aqui mais especificamente, só passar um pouquinho, né, por todos os campos. Conformidade de regulamentações, com as regulamentações, então, validação de toda a documentação necessária, né, e obrigatória, se tem comprovação de procedimentos, se os procedimentos estão sendo corretos, se você tem registro, por exemplo, de treinamento, se os treinamentos estão sendo feitos, eles precisam estar registrados, então essa validação é muito importante. A entrevista com os funcionários, para saber o que os funcionários realmente entendem sobre essa auditoria, sobre a segurança do trabalho, sobre saúde, porque não adianta você ter o treinamento, você ter a documentação, mas você vai conversar com os funcionários, eles não sabem o que tem que fazer, eles não sabem se precisa usar o EPI, se não precisa, então eles precisam, quando a gente está falando, né, de segurança do trabalho, de saúde, os funcionários eles têm que estar conscientes, não só informados, eles têm que estar conscientes de todas as informações, de toda a responsabilidade deles com o uso de EPI, com o segmento das regras, né? Eles precisam conhecer as regras da área que eles trabalham. Isso. Inclusive, Gabi, só fazer um breve Claro, comentário com à relação a isso que vontade, você está Edu. falando. Nessa parte, gente, por exemplo, que a Gabi falou, do o que os colaboradores têm que saber sobre segurança ocupacional, enfim, remete lá para o comecinho da nossa conversa hoje aqui, onde nós falamos das políticas, das normas, dos procedimentos, das normas regulamentares. Nós falamos da NR1, NR12, NR9, NR15, que traz ali as classificações dos tipos de risco, né? Então, a empresa deve fazer essa divulgação, essa disseminação, aplicar os treinamentos, porque quando a auditoria for a campo fazer os testes, por exemplo, de inspeção física, ela vai justamente, né? O foco dela é saber. São justamente aqueles itens. Tem ruído excessivo aqui? Tem calor excessivo aqui? Tem frio que prejudica a saúde do colaborador? Tem condição de pressão, umidade, enfim. Então, todas essas questões, né, de análise física, não só das condições aos quais os trabalhadores estão expostos, mas também física do ambiente, é isso que o auditor vai testar. Então, como ele vai testar isso, é importante que o colaborador conheça a regra. E a regra ele vai conhecer naquele passo inicial que nós falamos lá. A partir da publicação dos normativos, das políticas, ele precisa dar um aceite, ele precisa dar um de acordo de alguma forma, para que depois ele possa ser cobrado, né? Que ele foi sim devidamente orientado, para cumprir aquilo. Na verdade, o auditor não vai cobrar nada além do que está no regulamento, na norma, né? Ele quer garantir se tudo aquilo está sendo cumprido de forma adequada. Desculpa, Gabi. Exatamente. Imagina, Edu, fique à vontade. Todas quanto mais informações a gente, né, conversar aqui, é mais importante. Então, só voltando agora um pouquinho, o Edu já falou bastante dessa parte, mas aqui é a parte de avaliação do EPI,
que é o que o auditor vai fazer. Ele vai validar se o funcionário está usando o EPI correto, se ele está numa área que precisa de um EPI específico, e se ele está com EPI, né? Se, além, né, da inspeção ali em loco, ele vai validar se aquele funcionário recebeu o EPI correto, né? Então, ele vai cruzar as informações que a empresa vai fornecer, que é documentação assinada de recebimento do EPI, com o usuário, né, o funcionário ali utilizando aquele EPI. Então, tem todas essas informações, né? Então, como que a gente faz esse programa de trabalho? São questões, e nessas questões a gente consegue responder, colocar, inserir, né, fazer apontamentos e inserir evidências. Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente. Então, a gente tem aqui uma pergunta: olha, as instalações estão limpas e livres de desordem que possa representar um risco de tropeço ou queda? Isso é, né, a pergunta. Então, dentro dessa inspeção física, o auditor ele vai validar, não tendo nada, está conforme, né? Se tiver alguma coisa que não ofereça um risco, né, muito grande, às vezes tem só uma sujeira na área, uma sujeira, por exemplo, um papel caído, ele pode colocar ali, né, um acúmulo de papéis que não ocasione um acidente, nenhum risco. Então, ele acaba colocando parcialmente, mas ele pode dar não conformidade. E vamos lá, daí a gente, não conformidade, ele precisa evidenciar. Então, ele vai colocar aqui, ó, a evidência. Ele visualizou na inspeção que tinha um piso com resíduo oleoso. Então, isso, né, é um risco de queda. Ele colocou essa evidência aqui, a gente pode, né, validar essa evidência. Vamos carregar aqui. Então, ele colocou todas as informações sobre o que ele viu, a descrição daquilo que ele viu, a localização, né, dessa evidência com ele, e ele colocou aqui, ó, uma foto do piso com resíduo oleoso. Voltando lá para nossa pergunta, e aqui eu tenho um apontamento, e o apontamento vai ser o chão com resíduo oleoso, possibilitando risco de queda e outros acidentes relacionados. Então, eu posso fazer esse apontamento, vou mostrar só mais um aqui. Então, eu tenho aqui, todas respondidas, né? Aqui, então, a gente tem conformidade, e eu tenho aqui mais um ponto de apontamento feito. Então, eu tenho a questão: os procedimentos de segurança, como o uso de EPIs, são seguidos adequadamente pelos funcionários durante suas atividades? Então, nessa inspeção, ele já vai validar tudo. Ele vai verificar, eu estou olhando, estou andando aqui por dentro da fábrica e estou olhando todo mundo, se os funcionários estão com EPI, né? Se eles estão utilizando corretamente, porque às vezes o funcionário está com EPI, mas não está utilizando, ele está com um protetor auricular pendurado no pescoço, né? Numa área que precisaria estar utilizando. Então, ele vai validar isso. Opa, encontrei uma não conformidade, aí eu vou fazer aqui esse apontamento. Então, eu consigo, dentro do sistema, colocar esse apontamento com todas as informações. Vamos ver o apontamento aqui que a gente já inseriu, né? A gente está, só para facilitar aqui, para, né, ficar mais visual, eu tenho aqui um apontamento de não conformidade na adesão aos procedimentos de saúde e segurança, especificamente no uso de EPIs. Ou seja, eu encontrei um usuário não seguindo a solicitação de utilização de EPI. Então, eu consigo colocar aqui diversas informações, né, desse meu apontamento. E, criando o apontamento, eu consigo criar um plano de ação também, né? Dentro desse apontamento, eu posso já dar uma opção de plano de ação. Posso mandar esse apontamento para as áreas, para os usuários. Então, eu tenho aqui uma gama muito grande de como comunicar esse apontamento. E aqui a parte mais específica da documentação mesmo, né, do que eu vi, do que eu, auditor, vi. Então, aqui eu tenho uma descrição que durante a auditoria foi observado que alguns funcionários não estavam seguindo os procedimentos de segurança relacionados ao uso de equipamento de proteção individual nas suas atividades laborais. Coloquei a causa, a raiz, a recomendação, e a análise é:
E importante a adoção de medidas corretivas, que são obrigatórias de acordo com as normas vigentes para reduzir a exposição dos agentes nocivos no ambiente de trabalho. O uso do EPI, dos EPIs evita doenças ocupacionais, garante a segurança de todo mundo e dos trabalhadores, né, de todo mundo e dos trabalhadores. Consigo colocar aqui mais uma evidência e, como eu disse, a gente consegue aqui criar dentro desse nosso apontamento um plano de ação. Então, eu Perfeito. já consigo passar por todas essas etapas. Edu, fica à vontade. Deixa eu só fazer um comentário rapidamente. Esse exemplo que a Gabi está dando de ausência de uso de EPI ou uso inadequado de EPI, ele é um ponto bastante espinhoso aí desse tema de risco ocupacional. E por que que ele é? Vocês viram ali naquela parte de fundamentação do auditor, ele está explicando muito bem, né, o problema, né? Pode até descer um pouquinho mais, Gabi, aí, ó, exatamente, análise do auditor. É importante a adoção de medida corretiva, que são obrigatórias de acordo com normas vigentes, para reduzir a exposição aos agentes, enfim. Isso aí também para evitar, por exemplo, um acidente do trabalho, né? Enfim. E evitar doenças ocupacionais, garantem a segurança. Essa é uma parte muito crítica, porque a infração, por exemplo, de falta de uso de EPI é uma infração de legislação trabalhista, né? A falta desse tipo de equipamento pode gerar multa, devido ao descumprimento de norma. Se a empresa deixar de fornecer, né, o equipamento de proteção individual, o EPI, pro colaborador, ela também está sujeita a sanções. E se o próprio colaborador, mesmo com toda orientação, deliberadamente não fizer o uso, optar, ele pode inclusive ser desligado por justa causa. A empresa não quer assumir esse risco, né? Dele tem que cumprir as regras. Então, pegando só esse exemplo mesmo, tá, gente? Como um ponto nevrálgico aí da questão de riscos ocupacionais, em todos os processos de auditoria, isso é um elemento que é sempre muito bem formalizado, muito bem documentado, as evidências são muito bem colhidas, porque as consequências disso podem ser graves para ambos os lados, né? E principalmente, claro, para o trabalhador, que em níveis mais graves pode, né, ter risco de vida pela não utilização do EPI. Agora pode voltar na parte de plano de ação, Gabi, desculpa. Imagina, Edu, que é isso, são informações importantes. A gente, né, gosta de deixar tudo bem claro. Então, só voltando aqui, falando um pouquinho mais do nosso plano de ação. Então, nosso plano de ação no modelo 5W2H, a gente consegue aqui criar um plano de ação já dando esse plano de ação junto com esse apontamento para que a área, né, possa isso possa ser evitado. Então, eu vou preencher aqui todos os meus campos informando quais são as indicações, o que deve ser feito, né? Por quem que deve ser feito, qual a data. Então, a gente tem aqui todos os campos de preenchimento para esse apontamento, para solucionar esse apontamento, né? Então, a gente pode criar já um plano de ação. Deixa eu passar Exato. aqui. Uma outra informação a respeito do plano de ação, pessoal, é que, por exemplo, né, numa eventual inspeção do Ministério do Trabalho, onde eventualmente ele identifica aí esse tipo de apontamento, e aí, por exemplo, a empresa vai ter que pagar uma multa para o Ministério do Trabalho, enfim. Uma das medidas do próprio órgão fiscalizador estabeleça uma medida corretiva e, inclusive, preventiva para que tal situação não se repita. Então, comprovar para o órgão fiscalizador que você tem um plano de ação em andamento, em vigência, comprovar a realização de novas orientações, novos treinamentos. Então, essa parte do nosso sistema atende a esse requisito. Se você conseguir comprovar que uma medida foi estabelecida, que ela passou por um workflow de aprovação, que você tem pessoas envolvidas cumprindo essas ações dentro do prazo estabelecido, isso pode servir como um elemento atenuante aí para uma possível penalidade que a empresa pode receber.
tá bom? Junto ao Ministério do Trabalho, por exemplo. Falamos isso para o Ministério do Trabalho, funciona para os outros tipos de inspeções também, é claro. Claro. Então, Edu, só voltando um pouquinho aqui, vou mostrar a nossa estrutura. Então, né, voltando aqui o nosso teste, para cá. Então, eu tenho tudo isso concentrado nessa tela de programa de trabalho e a gente consegue validar aqui, ó, os apontamentos já na estrutura. Então, eu tenho a estrutura e eu tenho abaixo do meu programa de trabalho todos os apontamentos que eu criei. Então, dentro desse programa, se eu criar 10 apontamentos, eles vão estar todos marcados aqui, identificados, assim como os planos de ação. Então, eu acho que era isso aqui que a gente tinha para apresentar, né? Nessa parte de auditoria. Queria Perfeito, Gabi. chamar a Isa. Obrigada, Isa. Obrigada, Gabi. Obrigada, Edu. E hoje, né, Imagina. nós abordamos, né, um tema aí muito relevante nas organizações, que é o SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, dentro do contexto empresarial, né, com foco especial na saúde e segurança de trabalho. Nós destacamos a importância crescente das empresas, né, em investir em proteção, né, do capital humano, seus colaboradores, visto como o ativo mais valioso, não é mesmo? Normas de avaliação de riscos, controles, auditorias são fundamentais nesse processo, facilitando aí por soluções de GRC, como o perímetro de GRC que foi apresentado aqui hoje, tá? E chegamos ao fim deste Masterclass. Espero que tenham desfrutado aí de cada momento, né? Absorvendo os conhecimentos compartilhados, se sentindo inspirados aí para aplicar, né, esses insights aí no dia a dia de vocês, tá? Queremos expressar nossa gratidão a todos os participantes. Obrigada, Edu, obrigada, Gabi, que tornaram esse evento sensacional. Seus insights aí foram maravilhosos, viu? E com certeza enriqueceram essas discussões aí, criaram um ambiente de aprendizado colaborativo. Eu gostaria de agradecer também toda essa, como fala, meu Deus, masterclass que a gente vem realizando, que a gente compartilha muito conhecimento, né? Então, essa é uma oportunidade muito grande, tá? E queria, né, convidá-los, né? Então, eu falei do Masterclass, queria convidá-los para os próximos, né? Vamos ter outros. Dia 16 de maio, vamos ter aí de auditoria de ESG, né? Onde abordaremos as melhores práticas e os desafios relacionados à avaliação e gestão de impactos ambientais, sociais e de governança corporativa nas organizações. E no dia 21 de maio, convidamos aí para vocês participarem da auditoria de agronegócios aí, um evento dedicado para explorar as particularidades e tendências do setor agropecuário, bem como as estratégias, né, de auditoria voltadas aí para esse segmento tão vital da economia. Então, a gente espera aí contar com a presença de vocês nos próximos webinars, onde a gente vai promover aí muito conhecimento, inovação, colaboração aí de diversas áreas, né, da auditoria. Então, vamos apresentar todos esses processos para vocês, tá bom? Agradecemos novamente a participação de vocês e até mais. Tchau, tchau, pessoal.